Prezadas irmãs, prezados irmãos da Sociedade Espírita, Caminho do Evangelho e outros que estejam assistindo a nossa conversa, que vão assistir. É com alegria que compareço a essa tribuna, a convite da área doutrinária dessa casa maravilhosa, para tratar de assuntos relacionados ao Evangelho com a interpretação que a doutrina espírita nos possibilita fazer, uma reflexão. É sempre uma reflexão. Eu não ensino nada, eu provoco reflexões, trago alguns temas, alguns textos, algumas questões minhas para que a gente pense junto, reflita e veja se nós estamos na caminhada, se estamos de certa forma seguindo algum propósito mais profundo, mais sério do compromisso que temos com a nossa jornada. A reflexão que quero fazer é sobre um texto de Lucas. Então eu vou fazer uma interação entre a câmera e a tela aqui do lado para que eu não perca o conteúdo. Lucas escreve no capítulo 6, versículo 39 o seguinte: porventura pode um cego guiar outros cegos? Não cairão ambos no abismo? E daí Caibar Schutter, naquele livro sobre as palavras de Jesus, escreve: há cegos de corpo e cegos de espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a cegueira do espírito. Parece quase impossível, então, um cego de corpo, guiar outro cego. Mas muitos cegos do espírito guiam cegos, que por inexperiência, ingenuidade, pouca cultura se deixam envolver. Um cego de corpo, ao caminhar sozinho, sem guia, sem bengala, sem nada de auxílio, pode cair, tropeçar, se machucar, se acidentar. Então ele sabe disso. Então ele procura sempre um recurso de apoio, guia, bengala e assim por diante, alguma tecnologia. Mas um cego de espírito não tem a mesma dimensão da sua limitação. Assim como obsidiado por fascinação, não percebe as próprias limitações e absurdos que às vezes propaga. É levado por crenças limitadas. Alguns desses são muito comunicativos e sedutores, envolvem a tantos outros por ingenuidade, por falta de conhecimento, de crítica, de capacidade de crítica, de receber aquilo que estão ouvindo e deixam-se levar facilmente. Pessoas assim existem? Como existem, em todas as partes. Não só na área da religião, da teologia, mas em toda a área. Afinal, há golpes a todo instante, envolvendo muitos incautos por ingenuidade, ou por ambição, se deixam levar, facilmente. Entregam senha, entregam cartão, entregam uma porção de coisas. Então se sabe que muita gente é facilmente envolvida pela lábia de tantos outros. A cegueira espiritual tem a ver com a ignorância ou descrença das questões que transcendem a matéria. A ignorância devido à falta de educação religiosa e espiritual. Mas também há pela intensificação dos estudos e pesquisas acadêmicas que levam o indivíduo a acreditar apenas naquilo que a ciência pode provar, pode demonstrar e repetir. Muitos se acham o suprassumo da inteligência do universo quando começam a entrar nas pesquisas da matéria. Algumas pessoas de alta inteligência desprezam temas relacionados à religião ou ao transcendente, a espiritualidade, coisas assim. A sua capacidade porque fogem da sua capacidade de raciocínio, estão no campo da espiritualidade. São como doutos e prudentes do tempo de Jesus, que ele pediu que evitasse gastar lábia, saliva com essa turma, e fosse propagar aos simples e humildes que esses entenderiam a sua mensagem. Nós, espíritas, devemos ter em nosso círculo familiar ou de amizade muita gente não religiosa e que não aceita nada do que falamos e ainda fazem desdém. Mas isso faz parte da sociedade, da natureza do ser humano. Com esses, nós não devemos nos preocupar, aqueles que não acreditam, que fazem pouco, riem, fazem chacota, porque eles não semeiam falsidade. Eles estão no campo da ciência, daquilo que eles entendem. E propagam aquilo que sabem fazer, que sabem pesquisar. De um modo geral, o cego espiritual enfatiza que os materialistas não conhecem a realidade do mundo espiritual.
Mas eles também não conhecem, né? Porque não conhecem na profundidade as coisas, né? O materialista não entende muito do que se fala quando se fala de Deus, do céu, do inferno, dessas questões assim, porque não é palpável, está no campo do subjetivo, está muito além da sua compreensão. Pior são os cegos, como terraplanistas, os negacionistas, que diante da evidência científica pregoam o contrário, elevam rebanhos ao abismo cultural e fazem bobagem. Hoje há no mundo um movimento negacionista contra as vacinas. Como estaria nossa sociedade, a nossa população, nós, se não houvessem as vacinas há mais de 100 anos? Nesse meio há gente acadêmica de bom nível envolvida. Para mim, é absolutamente incompreensível. Mas até aqui estamos tratando dos temas do mundo da matéria. Né? É importante perceber entre cristãos, que em princípio não deveriam ser cegos espirituais, mas muitos o são, né? Pelos valores que defendem e propagam no campo da religião. Interessante isso, né? Eles não deveriam ser, mas o são, e propagam apenas parte daquilo que a religião mostra, mas não toda a verdade. Não são necessariamente falsos profetas, mas disseminam falsidades e crenças que não se coadunam com o verdadeiro ensino cristão, com o que Jesus trouxe. Desculpem. É óbvio que muitos desses são cordeiros, né? Desconhecem o que combatem e foram instruídos por gente que sabe muito bem o que faz. Os lobos. Né? Esses lobos são falsos profetas, sem dúvida alguma também. Mas tem a cegueira espiritual, porque estão fazendo isso, ou a maldade, o interesse. A cegueira espiritual não é só por alguém não acreditar em nada além da matéria, mas por deturpar os valores do ensino cristão, por exemplo. Jesus falou no reino do meu Pai, ou no reino de Deus, as coisas lá nem a traça nem a ferrugem corrói. Jesus também falou sobre a riqueza, dizendo que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma visão de linguagem. Né? Camelo se diz que talvez seja corda, né, na tradução lá. O que quis então Jesus enfatizar? O que o mestre quis enfatizar aqui? Que os valores, que a riqueza real são aquelas que acumulamos no espírito e não na matéria. Né? Afinal, nada do que acumulamos de bens materiais nos acompanharão ao túmulo. Então, que valores espirituais são esses? As virtudes e todo o bem que tenhamos feito. As virtudes e todo o bem que tenhamos feito são os verdadeiros valores espirituais que nós carregaremos conosco como patrimônio do nosso espírito, além túmulo. Ora, para muitos ministros, pastores cristãos, eles nem chegam e nem tocam perto desses ensinamentos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Qual seria, então, o motivo de falar em nome de Jesus e não falar sobre esses ensinamentos fundamentais? Não tratar desse assunto? O que está por trás da ênfase nas conquistas materiais, na riqueza e na felicidade do que agora que muitos deles propagam, fazem propaganda, põem as pessoas na televisão, mostrando que eram pobres, passaram mal e agora estão bem de vida, etc. e tal, ricos, como bem de vida fosse a riqueza material, a posição social, assim por diante. Nós vemos como crescem belos templos por toda parte, mesmo no interior daquelas comunidades mais humildes e mais pobres. Essa riqueza material, meus irmãos, não cai dos céus. Não é fruto de milagre ou magia, mas do suor dos adeptos que fazem as suas contribuições espontâneas e dão o dízimo dos seus parcos recursos, que às vezes lhe falta o pão à mesa, mas assim mesmo dão a sua parte. A contribuição espontânea também nem sempre é feita sem constrangimento. Às vezes coloca o indivíduo em situação
difícil, né, e que ele se sente assim para não se sentir muito humilhado, acaba contribuindo. E o dízimo se torna uma obrigação, tendo como receio um castigo de Deus para quem não o faz. Que eles manipulam tudo isso, né, para aumentar a sua contribuição, e essa contribuição deixa a igreja mais rica e os seus profissionais da fé também mais ricos. Mas isso não é a regra geral. Não são todas as igrejas, não são todos os ministros e pastores. Não são, não. A Igreja Católica também enriqueceu demais, né, no passado. Há muitas exceções, gente muito boa, que doa com todo o seu tempo, o seu carinho e ainda ajuda os que estão em dificuldade. Mas nós temos que pensar por que essas pessoas estão a encantar os outros? Por que estão a encantar os humildes? Que promessas são essas que levam cegos de espírito a cair nessa armadilha? Será que o ensino da doutrina espírita nos traz informação, é capaz de nos instruir, né, ao ponto de não cairmos em armadilhas de guias de cegos? E mais do que isto, nos transformar em guias lúcidos, capazes de erradicar as sombras por onde possamos? O que nos falta então para isso? Nós somos a imagem e semelhança do Criador, não no aspecto corporal, como pinta a igreja cristã, né, colocando aquele homem, Deus, né, de barbas brancas, etc. e tal, num trono, como se fosse a nossa imagem. Nós não somos a imagem. Ele não é a nossa imagem porque ele não é pessoa, né? Ele está além da criação, ele é o Criador. Mas nós somos a sua semelhança, a nossa capacidade de criar, de cocriar, de desenvolvermos, né, continuamente o progresso espiritual, o progresso material. Deus nos deu a inteligência e, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e um senso de necessidade de progresso contínuo para que o nosso caminhar seja independente em busca da evolução espiritual. Estamos avançando no conhecimento da matéria, nas ciências do mundo físico, extraordinariamente na tecnologia, do macro e do microcosmos, e somos ainda muito carentes no aspecto da evolução espiritual, dessa dimensão muito importante que nos levará a patamares superiores. Por que então estamos a patinar? Por que patinamos? Estamos sendo hipnotizados pelas conquistas da matéria, pela tecnologia que nos encanta, pela possibilidade de riqueza? A doutrina espírita, meus irmãos, é uma revelação do mundo espiritual, doutrina dos espíritos. O seu compromisso é resgatar o Evangelho de Jesus, né, com as luzes das revelações espirituais. Junto, né, ela resgata e traz essa nova luz. É uma filosofia para a vida que entra no campo da pesquisa científica, quando se atém a observar e estudar os fenômenos mediúnicos, e no campo da moral cristã, quando traz o Evangelho para a sua espinha dorsal. E o estudioso do Espiritismo não encontrará nela estudo da ciência humana, do mundo material, mas terá a capacidade de discernir os falsos profetas, e ou os guias cegos, e ou ainda os mal intencionados. O espírita verdadeiro saberá interpretar o que é verdadeiro e o que é falso do mundo, porque internalizou na vivência práticas e valores morais do Evangelho de Jesus. Eu falo, o espírita verdadeiro internalizou na sua vida, né, os ensinos do Evangelho e as orientações da espiritualidade superior. Tem muita gente que lê e estuda temas baseados em uma única vertente. Estou falando isso no campo geral, né? Se a vertente tem um viés ideológico ou científico, todo conhecimento terá esse viés. Daí pode nascer gente muito instruída com um profundo viés no conhecimento. Esse tipo de comportamento é recomendável que o espírita verdadeiro evite, né? A fonte da doutrina espírita perfeita, sem viés, é Allan Kardec, né? Naturalmente tem obras que complementam na mesma linha de pensamento, os clássicos, né?
antigos, né, do tempo de Kardec, o Leon Denis, né, principalmente, e outros, né, e temos as obras de, por exemplo, Ivone Pereira, Franciscano Xavier e alguns autores, mas nem todos os autores, às vezes, passam pelo crivo, né, de estarem coerentes com a base da doutrina espírita. Nós estamos vivendo tempos pandêmicos, são tempos provacionais, né? Então, nesses tempos provacionais e muito difíceis, há muitas oportunidades, sem conta, para todos nós. Oportunidades de crescimento espiritual, de desenvolvermos a nossa tarefa. Afinal de contas, nós somos trabalhadores da última hora. O serviço de esclarecimento espiritual para reduzir a cegueira de muita gente em sofrimento é uma oportunidade sem conta, né? O desenvolvimento da solidariedade, da compaixão com a dor alheia, doando-se caritativamente às causas do bem, né? Que contempla tempo e recursos, não é só recurso, que é fácil a gente doar recursos, mas muitos estão a doar o seu tempo, estão a dedicar, né, a sua vida, muitas vezes, às causas. Então você vai hoje na Sociedade Espírita, por exemplo, Caminho do Evangelho, aí em São José, e vai ver as formiguinhas, né, os trabalhadores fazendo coisas espetaculares, porque tem muita gente em sofrimento. Você vai em qualquer casa espírita que tenha atividade em geral, vai encontrar, né, que as famílias atendidas continuam sendo atendidas, mesmo com a pandemia as pessoas tomam precaução, mesmo irmãos sendo envolvidos, estão tomando cuidado, observando as regras de segurança e cumprindo o seu papel. São oportunidades. Afinal de contas, nada que chega em nosso caminho vem ao caso. Então, às vezes a gente quer se transformar apenas num falante, num parlante, né? Que é muito fácil. Por exemplo, é muito fácil o que eu estou fazendo, não é? Tem que ler um pouco, escrever alguma coisa, preparar um resumo, né? E conversar com vocês sobre temas que eu já faço há tanto tempo. Afinal de contas, desde a juventude eu estou envolvido com a doutrina espírita, então eu já tenho acumulado nesses mais de 70 anos de vida essa experiência. Então, mas é fácil. O difícil é ir no campo, né? Botar a mão na massa muitas vezes, né? Atuar no centro, cuidar das coisas, atuar nos lugares que preciso, sempre tendo, naturalmente, no tempo de hoje, o devido atenção e cuidado para não se contaminar e não contaminar os outros, né? Ser um autêntico cidadão nesses tempos, né? Um autêntico cidadão significa cumprir as regras. É uma oportunidade, veja, a pandemia é uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa jornada, refletir sobre os nossos passos. Então, observar as medidas sanitárias. Tem gente que não está dando bola, para evitar em se transformar em doente ou um vetor de contágio ao próximo, né? Eu recentemente perdi um tio do lado do meu pai, que era o caçula. Ele estava bem, tinha tomado 2 doses, ele mora do Rio de Janeiro, militar da aeronáutica aposentado. Ele acabou contraindo a Covid, não sei, 19, não sei como, né? Foi internado, não resistiu. A minha tia, esposa dele, está lá, não teve tantas complicações. Estou com outro amigo meu, da minha turma de engenharia, né? Nós somos já a turma que vai fazer 50 anos no ano que vem de formados, que também estava bem, tomou as 2 doses, mas ele está lá internado mal e a esposa está bem. Então, existe uma porcentagem de pessoas que, mesmo com vacina, se complicam, mas existe um número muito maior que não se complica. Então, essas oportunidades de entendimento a doutrina dá. Pense sobre, né? Se não fosse assim, Deus não teria dado a inteligência para a gente desenvolver, né, as medidas de segurança. O comportamento espírita adequado, ele exige que a gente se torne um cumpridor das regras. Nós estamos num mundo para cumprir as regras que a lei dos homens estabelece, no lugar em que nós habitamos, que somos cidadãos, né? E observar as leis de Deus. E a lei de Deus, né, que muitos não levam em conta, muitos cristãos não levam em conta,
ela diz respeito ao amor profundo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Isso é profundo, isso contém tudo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas? Você já pensou nisso? A dificuldade, eu sempre falo, eu sempre comento, né, que aos cristãos em geral, não espíritas, que consideram que Jesus é Deus na Terra, foi Deus na Terra, né? É fácil entender Deus porque eles oram a Jesus e falam, se referem a Jesus como Pai, como Criador. Mas nós que temos uma visão diferente, que Jesus é um irmão maior, muito maior, mas é um irmão maior, também uma criatura do Criador, para se chegar ao Criador é difícil. Então a gente olha toda a sua obra, toda a sua criação, e daí a gente trabalha, né, esse pensamento, né, de amor à sua obra, respeito à sua obra, respeito ao mundo, respeito ao próximo. Amar ao próximo é respeitar a vida, respeitar a si mesmo, cuidar-se, não abusar, não entrar em risco desnecessário, porque a vida é uma preciosidade. Imagine cada encarnação, quanta gente está na fila esperando uma oportunidade para crescer aqui, né, através da matéria, e nós temos essa oportunidade e muitas vezes absolutamente descuidamos de tudo. Jogamos fora aquele corpo maravilhoso que nos foi legado, né, com ou sem limitações, mas foi uma oportunidade nos dada. Outro comportamento que o espírita tem a oportunidade de refletir desse mundo de pandemia é sobre a disseminação de notícias falsas, os fake news. É muito fácil você olhar aquilo e apertar o botão. Depois você pergunta para o indivíduo, eu não sei, me passaram. Daí eu digo, mas você não verificou? Eu não tenho preguiça. Então não passe. Você pode estar comprometendo-se, passando informação errada. Vai lá, está cheio de sites de verificação. Pesquisa, verifica, analisa e vê se vale a pena. Lembra que não só o nosso Francisco Xavier, né, falou, né, mas o nosso também, até esqueci o nome agora do budismo, né, já vem o nome dele aí. Mas quando vieram contar alguma coisa de alguém, precisa falar sobre o fulano, ele pergunta se você vai falar sobre o fulano que vai mostrar suas virtudes, o bem que ele fez, os seus valores, ou vai falar outra coisa? Cara, não, então não interessa. Então, quando você for disseminar alguma coisa, analise, será que vale a pena? O que isso leva ao crescimento? Falar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, vale a pena? Óbvio que vale a pena. Mas disseminar fake news e fofoca política, ideológica, mesmo que você tenha a sua crença, a sua convicção, o seu lado, vale a pena? Criar, né, animosidade, repartir famílias, vale a pena? Você vai cobrado por isso. Porque o único patrimônio que você levará são as virtudes desenvolvidas e todo o bem que você tenha feito ao próximo. Buscar a sintonia com a espiritualidade superior para receber inspirações e intuições voltadas ao bem de si do próximo é uma tarefa gigantesca de todo o verdadeiro espírita. Esteja em sintonia com o bem, né? E para isso você tem que fazer uma medida que Jesus recomenda: vigiar os pensamentos. A gente diz assim, orar e vigiar. Orar, o que adianta sobre o leite derramado? Claro que tem sempre um fator relevante de importância, mas vigiar para que o leite não derrame. Ficar ali na boca do fogão cuidando. Então vigia os teus pensamentos. Busque atuar nesse sentido. E ore sempre pedindo forças para manter, né, fora das tentações e livrar do mal. Olha a finalização da oração que Jesus nos ensina, né? É fantástico. Não nos deixar cair em tentações. Para não cair em tentação tem que vigiar a mente, orar, né? E livra-nos, Senhor, de todo mal. A oração é orar. Essa finalização contém todo esse ensinamento.
Então lembre-se, meus irmãos, que nesse momento de pandemia, não se deixemos envolver por guias espirituais, né, falsos, cegos, né, e façamos a nossa parte de candeias de luz, porque a nossa pequena luz, por menor que seja, ela sempre será uma luz para quem está na absoluta escuridão. É com muita gratidão, desejando paz e luz a todos, que eu encerro essa nossa pequena conversa desse dia. Muita paz.